O milionário demite a menina publicamente após ela colocar comida na boca do mendigo. Foi um momento que ninguém na cidade vai esquecer tão cedo. Alexandre, o milionário tetraplégico, dono daquela mansão gigante de vidro que parecia impenetrável, virou manchete depois de um jantar que tinha tudo para ser comum, mas explodiu num escândalo brutal. Tudo começou numa noite perfeita, com comida fina, luz baixa e gente elegante por todo canto. Só que o que tinha para ser só mais uma saída social virou um barraco daqueles do tipo que a internet não perdoa. Alexandre nunca gostou de eventos. Preferia o silêncio da sua casa, cercado só pelos pensamentos e os cálculos frios dos investimentos. Luxo para ele era um casulo, não uma festa. Mas naquela noite algo mexeu com ele. Decidiu sair. Queria provar que podia ser mais do que o cara sobre a cadeira de rodas. Queria se mostrar, ainda que fosse só um pouco. Chegou no restaurante com aquela equipe enorme de assistentes e logo percebe. Uma garçonete jovem, cheia de sonhos que quase transbordavam pelos olhos. Com um sorriso caloroso, ela fez o que muitos evitariam. Se aproximou de Alexandre, não com medo, mas com um gesto simples e humano. Ajudou ele a comer. Só isso teria sido bonito, não fosse a confusão que se armou em segundos. Um cliente, maldoso e pronto para julgamento, viu o ato e entendeu tudo errado. O milionário sendo alimentado por uma garçonete? Que absurdo! Começou a espalhar um boato pesado, como um incêndio voraz. Em minutos, a reputação de Camila estava manchada. Comentários ácidos pipocaram nas redes sociais, acusando-a de querer se aproveitar da situação, de humilhar Alexandre. O clima no restaurante gelou. Sussurros cortavam o ar. Olhares mortais rondavam a garota que só queria ajudar. Mas o pior aconteceu quando Alexandre, pego de surpresa e confuso com a turbulência, decidiu demiti-la ali mesmo, na frente de todo mundo. Um tapa na cara. Um golpe certeiro que ninguém esperava. Camille. Enquanto as redes sociais explodiam com opiniões, memes e fake news sobre o caso, Camila fez algo inesperado. Em vez de se esconder ou se calar, ela decidiu lutar. Gravar um vídeo, abrir o coração, mostrar a verdade, por mais difícil que fosse. Era uma aposta arriscada. Sabia que poderia perder o pouco que tinha, mas preferia enfrentar a tempestade a carregar o peso daquela injustiça. E Alexandre? Bem, ele ficou numa prisão invisível, cercado pelo vidro reluzente da sua mansão de luxo, com a consciência apertada e os sentidos lapejando. Percebeu pela primeira vez que suas ações tinham consequências reais, que a garota que só queria fazer o bem estava ali, mexendo no seu mundo de forma que nem ele mesmo entendia direito. A bola de neve crescia, e ele não sabia se teria coragem de sair da sua zona de conforto para defender alguém tão frágil quanto ele parecia acreditar. No silêncio do seu castelo de vidro, uma pergunta cruel lhe escorria pela mente. Seria o resgate da dignidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alexandre estava em um mar de pensamentos confusos. A sala do restaurante agora parecia um labirinto de olhares cruéis e murmúrios repletos de julgamento. Ele sentiu o peso de cada palavra, como se todas as pessoas ali se unissem em coro hostil contra ele e Camila. O silêncio gélido ao seu redor era insuportável. A história tomava rumos inesperados e ele. Ele parou no centro do salão, a respiração ofegante e gritou: "Camila, você precisa saber a verdade!" O barulho cortou o ar tenso e todos os olhares se viraram para ele, cheios de expectativa e confusão. Alexandre sentiu o coração disparar. O tal homem, que parecia um mendigo qualquer,
com seu semblante descompassado, estava prestes a revelar algo crucial. Algo que poderia mudar tudo. Camila, ele repetiu, os olhos fixos na garçonete que estava prestes a sair. Desacreditada e arrasada. Você não sabe quem é Alexandre. Ele não é quem você pensa. As palavras do homem reverberaram como um trovão. Camila parou, a mão na maçaneta da porta, hesitou. Todos estavam ansiosos, eletrificados pela reviravolta. O que ele dizia? Alexandre, mesmo sentado, sentiu o corpo gelar. A atenção estava agora em um enredo que ele mal conseguia acompanhar. O homem respirou fundo, ainda sem fôlego. Ele é o responsável pelo acidente que deixou eu e minha filha sem casa. Ele desconsiderou nosso projeto, desviou os fundos que eram da nossa comunidade. Você não pode confiar nele. Uma comoção tomou a sala. Sussurros subiram como fumaça. Alexandre piscou, como se acordasse de um pesadelo. A voz do homem soava como uma sinfonia de dor. Vocês não entendem. Alexandre é o vilão dessa história. Ele transformou vidas em ruínas. Camila virou-se lentamente, o rosto pálido. Sentia as pernas bambas, um nó na garganta, enquanto os olhares começaram a mudar. Mais hostis, mais desconfiados. Alexandre abriu a boca, buscando a defesa, mas as palavras não saíam. A pressão do momento era esmagadora. O homem continuou. A verdade é que ele se fez de coitado, mas é um manipulador. Trabalhei para ele por anos, e viu o que deu? Ele usou seu poder como uma arma. A história não é sobre você, Camila. É sobre a hipocrisia de quem se diz um benfeitor enquanto destrói vidas. O salão parecia girar. Camila balançou a cabeça, como se tentasse processar tudo. Você está mentindo. A certeza em sua voz escorregava, se perdia em meio ao caos de revelações. Mas a dúvida já começava a germinar. As redes sociais não iriam perdoar. O escândalo se espalharia como um incêndio. Camila, isso não é verdade, Alexandre exclamou, a voz falhando. Mas sua insistência parecia vazia diante da tempestade de acusações. O homem se aproximou, gesticulando. Cada palavra sua parecia cortar o ar. Acorda, garota. Ele é só um fantasma atrás de paredes de vidro. O que você ainda faz aqui? Ele te demitiu, não é? Ele não se importa. Os murmos aumentavam. A atmosfera fervia. Olhares de reprovação, sussurros de desapontamento. A imagem de Alexandre como a vítima começava a desmoronar diante de todos. Num impulso, ele se virou para a janela. Sentiu o frio do vidro reluzente, seu mundo de luxo, e então percebeu. Tudo podia desmoronar em um piscar de olhos. Uma pergunta lhe invadiu a mente. Quem realmente era ele? A imagem que havia construído estava em ruínas, e a única coisa que conseguia ver era o reflexo de um homem perdido, cercado por verdades a serem desvendadas. Naquele instante, a vida de todos os presentes, inclusive a dele, mudava para sempre, e o que ocorreria a seguir seria ainda. O silêncio mortal se instalou novamente. Uma nova sombra pairava sobre eles, e no fundo todos sabiam. A verdade ainda estava por vir. O silêncio mortal se instalou novamente, e a tensão era palpável. Todos respiravam fundo, esperando a próxima palavra do homem. Camila, com os olhos arregalados, não conseguia desviar o olhar. O que ele estava dizendo poderia mudar tudo. E quando Alexandre tentou responder, sua voz falhou mais uma vez. Então, como um tiro, a porta se abriu novamente, e uma mulher entrou às pressas. Ela parecia tão fora de lugar quanto um raio em um dia ensolarado. Roupas simples, cabelos desgrenhados, mas seus olhos eram de fogo. Ela olhou ao redor, fixando-se em Alexandre. Chega de mentiras, gritou, e todos se viraram para ela, confusos. Quem é você? Perguntou alguém na multidão. Sou a mãe da menina que ele destruiu. A revelação caiu como uma bomba. O homem que reclamava por justiça pelas ações de Alexandre olhou surpreso. Camila também parecia perplexa, ainda sem conseguir processar a avalanche de verdades. Você acha que ele é um coitadinho, não é? Por causa da cadeira de rodas? Mas não se deixem enganar. A mulher gesticulava com raiva. Ele não é um benfeitor, é um traidor. As palavras dela ecoaram como um soco no estômago de quem estava ouvindo.
Ele desviou recursos que deveriam ajudar nossa comunidade. Tinha um projeto que poderia mudar nossas vidas, e em vez disso, decidiu usar o dinheiro para sua própria ostentação. A culpa é dele. Ele é o verdadeiro vilão. A sala encheu-se de murmúrios e olhares de reprovação. Alexandre sentia que a terra que conhecia estava se abrindo sob seus pés. Camila balançou a cabeça, lutando para lidar com as novas informações. Isso não pode ser verdade. Sua voz tremia. Não é só isso, Camila. A mulher continuou, os olhos lacrimejando. Você quer saber a verdade? Olhe para ele. Ele não é um herói. Ele deixou a minha filha viver na rua, sem comida, sem abrigo. Você ainda vai defendê-lo? Alexandre tentava se defender, mas as palavras não vinham. Sua mente girava. A verdade que ele pensava que sabia estava se desmoronando. Olhou para Camila, esperando que o olhar dela trouxesse alguma compreensão ou, pelo menos, solidariedade. Mas ela estava confusa, se debatendo entre o que sabia e o que estava ouvindo. A única coisa que você fez por mim, Alexandre, foi me demitir publicamente, gritou Camila, e cada palavra parecia cortar mais fundo. Alexandre sentiu a mão no peito, um aperto dolorido. Ele não tinha resposta. A dor nesse momento era mais intensa do que qualquer outro golpe que tinha sofrido em sua vida. Mas o impacto não parou por aí. A mulher, percebendo a fragilidade do ambiente, lançou a última cartada. E se eu te dissesse que, além de tudo isso, ele é o responsável pela morte da minha filha? O ar parou. Um silêncio profundo se seguiu, como se o ventilador do restaurante tivesse sido desligado. Todo mundo estava em choque. Essa última revelação era um abismo. O homem que estava defendendo Camila agora olhou para Alexandre com um novo olhar de desprezo. Todos estavam esperando, questionando a figura que antes parecia heróica. Alexandre tentou argumentar. Sua voz saiu arrastada. Não é como você pensa. Mas ninguém o ouvia. O burburinho crescia, as especulações, os dedos apontados. O escândalo estava tomando forma e se espalhando como uma mancha de tinta que não pode ser removida. Camila, tomada pela confusão, olhou para o homem, depois para a mulher, depois para Alexandre. Sua expressão era de total desespero. Não, por favor, me diga que isso não é verdade. Ele queria dizer que não era, que tudo estava distorcido, mas sua voz estava presa. Os olhares se intensificavam. A indignação se transformava em um eco avassalador. E naquele instante, a máscara que ele cuidadosamente usara para se proteger estava se quebrando, revelando um núcleo de fragilidade e pesadelos não contados. Vocês não sabem a verdade completa. Me deixem explicar, gritou, implorando. Mas já sentia que era tarde demais. A multidão agora tinha um novo foco. Uma nova história que estava pronta para ser contada e que consumiria tudo em seu caminho. E no fundo, uma pergunta pairava. O que realmente? A curiosidade, o medo e a ansiedade cresciam em um mar de perguntas sem resposta. E a conexão entre todos os presentes estava prestes a mudar para sempre. O silêncio mortal se instalou novamente, e a tensão era palpável. Todos respiravam fundo, esperando a próxima palavra do homem. Camila, com os olhos arregalados, não conseguia desviar o olhar. O que ele estava dizendo poderia mudar tudo. E quando Alexandre tentou responder, sua voz falhou mais uma vez. Então, como um tiro, a porta se abriu novamente, e uma mulher entrou às pressas. Ela parecia tão fora de lugar quanto um raio em um dia ensolarado. Roupas simples, cabelos desgrenhados, mas seus olhos eram de fogo. Ela olhou ao redor, fixando-se em Alexandre. Chega de mentiras, e todos se viraram para ela confusos. Quem é você? Perguntou alguém na multidão. Sou a mãe da menina que ele destruiu. A revelação caiu como uma bomba. O homem que estava defendendo Camila agora olhou surpreso. Camila também parecia perplexa, ainda sem conseguir processar a avalanche de verdades. Você acha que ele é um coitadinho, não é? Por causa da cadeira de rodas? Mas não se deixem enganar. A mulher gesticulava com raiva. Ele não é um benfeitor, é um traidor.
As palavras dela ecoaram como um soco no estômago de quem estava ouvindo. Ele desviou recursos que deveriam ajudar nossa comunidade. Tinha um projeto que poderia mudar nossas vidas, e em vez disso, decidiu usar o dinheiro para sua própria ostentação. A culpa é dele. Ele é o verdadeiro vilão. A sala encheu-se de murmúrios e olhares de reprovação. Alexandre sentia que a terra que conhecia estava se abrindo sob seus pés. Camila balançou a cabeça, lutando para lidar com as novas informações. Isso não pode ser verdade. Sua voz tremia. Não é só isso, Camila. A mulher continuou, os olhos lacrimejando. Você quer saber a verdade? Olhe para ele. Ele não é um herói. Ele deixou a minha filha viver na rua, sem comida, sem abrigo. Você ainda vai defendê-lo? Alexandre tentou se defender, mas as palavras não vinham. Sua mente girava. A verdade que ele pensava que sabia estava se desmoronando. Olhou para Camila, esperando que o olhar dela trouxesse alguma compreensão, ou, pelo menos, solidariedade. Mas ela estava confusa, se debatendo entre o que sabia e o que estava ouvindo. A única coisa que você fez por mim, Alexandre, foi me demitir publicamente, gritou Camila, e cada palavra parecia cortar mais fundo. Alexandre sentiu a mão no peito, um aperto dolorido. Ele não tinha resposta. A dor nesse momento era mais intensa do que qualquer outro golpe que tinha sofrido em sua vida. Mas o impacto não parou por aí. A mulher, percebendo a fragilidade do ambiente, lançou a última cartada. E se eu te dissesse que, além de tudo isso, ele é o responsável pela morte da minha filha? O ar parou. Um silêncio profundo se seguiu, como se o ventilador do restaurante tivesse sido desligado. Todo mundo estava em choque. Essa última revelação era um abismo. O homem que estava defendendo Camila agora olhou para Alexandre com um novo olhar de desprezo. Todos estavam esperando, questionando a figura que antes parecia heróica. Alexandre tentou argumentar. Sua voz saiu arrastada. Não é como você pensa. Mas ninguém o ouvia. O burburinho crescia, as especulações, os dedos apontados. O escândalo estava tomando forma e se espalhando como uma mancha de tinta que não pode ser removida. Camila, tomada pela confusão, olhou para o homem, depois para a mulher, depois para Alexandre. Sua expressão era de total desespero. Não. Por favor, me diga que isso não é verdade. Ele queria dizer que não era, que tudo estava distorcido, mas sua voz estava presa. Os olhares se intensificavam. A indignação se transformava em um eco avassalador. E naquele instante, a máscara que ele cuidadosamente usara para se proteger estava se quebrando, revelando um núcleo de fragilidade e pesadelos não contados. Vocês não sabem a verdade completa. Me deixem explicar, gritou implorando. Mas já sentia que era tarde demais. A multidão agora tinha um novo foco, uma nova história que estava pronta para ser contada e que consumiria tudo em seu caminho. E, de repente, a porta do restaurante se abriu. Era a equipe de trabalho de Alexandre. Em meio a um murmúrio de confusão, a líder do grupo, uma mulher de cabelos grisalhos e voz firme, avançou até o centro e declarou: Chegou a hora da verdade. Alexandre, você está aqui para ouvir tudo. O que estamos prestes a revelar pode mudar tudo o que você acredita. Os olhos de todos se fixaram nela. A mulher prosseguiu: Nós sabemos que você não é o único responsável. Existe uma rede maior de pessoas que se beneficiam das suas decisões. Não apenas você, mas há outros que precisam ser expostos. A multidão estremeceu. As revelações da equipe de Alexandre eram um novo turbilhão de emoções. A verdade estava se desdobrando de um jeito que ninguém poderia imaginar. Camila, com medo e expectativa no olhar, não sabia que caminho seguir. E Alexandre? Ele sentia seu mundo desmoronar, enquanto novas verdades pairavam no ar. O que mais estava escondido? A tensão estava insuportável e todos sabiam que nada seria como antes. A sala estava elétrica, os murmúrios aumentavam como um mar em fúria. A mulher que se apresentou como mãe mantinha os olhos fixos em Alexandre. Suas palavras queimavam no ar. A tensão era palpável.
Ele queria gritar, queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Então, como um golpe no peito, a mulher apontou. Alexandre, você ainda não sabe, mas essa não é a maior surpresa que você terá esta noite. Suas mãos tremiam, a raiva misturada com uma ponta de... o que era? Medo? Você precisa saber da verdade, de quem está por trás de tudo isso. Todos pararam, em choque. O homem que havia gripado antes em defesa de Camila olhou para ela perplexo. O que você quer dizer? A sala aguardava. Com os olhos aflitos, a mulher respondeu. Você tem ideia de quem realmente está controlando essa narrativa? A verdade não se limita apenas a você, Alexandre. Ela se virou, suas mãos gesticulavam como se tentassem pegar a atenção de todos, e um silêncio tenso se instalou no ambiente. Isso vai além. Você é só um peão. As luzes do restaurante pareciam escurecer. Camila apertava os lábios, confusa, enquanto não conseguia imaginar o que estaria para vir. Alexandre, por sua vez, fez força para lembrar. Uma onda de lembranças, sensações, tudo em sua mente se misturava. Mas antes que ele pudesse pensar, a mulher disparou. Eu pensei que você soubesse de tudo, Alexandre. Você realmente achou que éramos nós, os coitados? A história é muito maior. Nesse instante, a porta se abriu mais uma vez. Um homem, alto e severo, entrou. Seu olhar devorava a cena. Era um magistrado e trouxe uma aura de autoridade com ele. Acabou, Alexandre. O que você fez não pode mais ser escondido. A multidão suspirou. A revelação estava prestes a ser estabelecida. O que você sabe sobre o meu passado, magistrado? Alexandre interveio, tentando manter a compostura, mas a certeza na voz do homem era como vento forte, inabalável. São os contratos, Alexandre. A sua manipulação de fundos contínua. Todo esse dinheiro que você desviou, que deveria ter sido para ajudar as pessoas, foi para suas festas e luxos. O homem encarou diretamente Alexandre, penetrante. E vou te dizer mais. Camila não é apenas uma garçonete. Ela é parte de um projeto que você ignorou. Um projeto vital que poderia ter salvado a minha filha. E ela, sim, Camila, é uma das poucas que restaram. Os olhos de Camila se arregalaram. Seu coração batia rápido. Ela finalmente conectou as peças, e a angústia transbordava. Você não pode estar falando sério. Eu sou só uma garçonete. O desespero enchia sua voz. Não, Camila, você é muito mais do que isso. A sua vida estava interligada a esse projeto. Ao seu redor, Alexandre construiu sua fortaleza de mentiras e se retirou de tudo e todos. O magistrado completou. Como você não percebe? A verdadeira culpada pela destruição da sua vida não é Alexandre, mas você. O que você decidiu ignorar? Os murmúrios se intensificaram. Cria-se um burburinho de vozes. Alexandre, em choque, procurava por uma rota de escape. Esperem, isso não pode ser verdade. Mas antes que pudesse protestar, tudo ao seu redor parecia girar. Uma explosão de luz ofuscante invadiu seu mundo. E então o inesperado. As luzes se apagaram de repente. O grito da mulher ecoou no escuro, e todo o restaurante ficou em silêncio. A multidão estava em choque. Seus olhares se moviam rapidamente em busca de respostas. Enquanto a escuridão persistia, um ruído metálico ressoou. Um estalo e o farfalhar. Algo estava prestes a acontecer. Então, um clarão de luz voltou. Mas não era qualquer luz. Era uma luz gravada e de forma estonteante. Um vídeo começou a ser projetado nas paredes. Todos congelaram. Era uma gravação de uma conversa, onde estavam Alexandre e o magistrado, discutindo planos obscuros. Eles estavam manipulando a situação. Elas não podiam viver em paz. Alexandre podia sentir a pressão nos ombros. Os olhares agora se voltavam para ele, indignados. O vídeo mostrava um lado de Alexandre que ele nunca quis que fosse revelado. Ele olhou para Camila, e ela não conseguia entender. Tudo o que pensara estar claro, agora se tornava um emaranhado de mentiras. A sala se transformou em um tribunal. O que aconteceria a seguir? O que mais era escondido? Quem realmente era Alexandre?
Assim, o destino de todos ali estava prestes a ser decidido, e a verdade finalmente emergiria de sua prisão de vidro. A sala estava elétrica, os murmúrios aumentavam como um mar em fúria. A mulher, que se apresentou como mãe, mantinha os olhos fixos em Alexandre. Suas palavras queimavam no ar. A tensão era palpável. Ele queria gritar, queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Então, como um golpe no peito, a mulher apontou. Alexandre, você ainda não sabe, mas essa não é a maior surpresa que você terá esta noite. Suas mãos tremiam, a raiva misturada com uma ponta de... O que era? Medo? Você precisa saber da verdade, de quem está por trás de tudo isso. Todos pararam, em choque. O homem que havia gritado antes, em defesa de Camila, olhou para ela, perplexo. O que você quer dizer? A sala aguardava. Com os olhos aflitos, a mulher respondeu. Você tem ideia de quem realmente está controlando essa narrativa? A verdade não se limita apenas a você, Alexandre. Ela se virou. Suas mãos gesticulavam como se tentassem pegar a atenção de todos. E um silêncio tenso se instalou no ambiente. Isso vai além. Você é só um peão. As luzes do restaurante pareciam escurecer. Camila apertava os lábios confusa, enquanto não conseguia imaginar o que estaria para vir. Alexandre, por sua vez, fez força para lembrar. Uma onda de lembranças, sensações, tudo em sua mente se misturava. Mas antes que ele pudesse pensar, a mulher disparou. Eu pensei que você soubesse de tudo, Alexandre. Você realmente achou que éramos nós, os coitados? A história é muito maior. Nesse instante, a porta se abriu mais uma vez. Um homem, alto e severo, entrou. Seu olhar devorava a cena. Era um magistrado e trouxe uma aura de autoridade com ele. Acabou, Alexandre. O que você fez não pode mais ser escondido. A multidão suspirou. A revelação estava prestes a ser estabelecida. O que você sabe sobre o meu passado, magistrado? Alexandre interveio, tentando manter a compostura. Mas a certeza na voz do homem era como um vento forte, inabalável. São os contratos, Alexandre. A sua manipulação de fundos contínua. Todo esse dinheiro que você desviou, que deveria ter sido para ajudar as pessoas, foi para suas festas e luxos. O homem encarou diretamente Alexandre, penetrante. E vou te dizer mais. Camila não é apenas uma garçonete. Ela é parte de um projeto que você ignorou. Um projeto vital que poderia ter salvado a minha filha. E ela, sim, Camila, é uma das poucas que restaram. Os olhos de Camila se arregalaram. Seu coração batia rápido. Ela finalmente conectou as peças e a angústia transbordava. Você não pode estar falando sério. Eu sou só uma garçonete. O desespero enchia sua voz. Não, Camila. Você é muito mais do que isso. A sua vida estava interligada a esse projeto. Ao seu redor, Alexandre construiu sua fortaleza de mentiras e se retirou de tudo e todos. O magistrado completou. Como você não percebe, a verdadeira culpada pela destruição da sua vida não é Alexandre, mas você, o que você decidiu ignorar. Os murmúrios se intensificaram, cria-se um burburinho de vozes. Alexandre, em choque, procurava por uma rota de escape. Esperem, isso não pode ser verdade, mas antes que pudesse protestar, tudo ao seu redor parecia girar. Uma explosão de luz ofuscante invadiu seu mundo. E então, o inesperado. As luzes se apagaram de repente. O grito da mulher ecoou no escuro e todo o restaurante ficou em silêncio. A multidão estava em choque. Seus olhares se moviam rapidamente em busca de respostas. Enquanto a escuridão persistia, um ruído metálico ressoou, um estalo e um farfalhar. Algo estava prestes a acontecer. Então um clarão de luz voltou. Mas não era qualquer luz. Era uma luz gravada e de forma estonteante. Um vídeo começou a ser projetado nas paredes. Todos congelaram. Era uma gravação de uma conversa, onde estavam Alexandre e o magistrado, discutindo planos obscuros. Eles estavam manipulando a situação.
Elas não podiam viver em paz. Alexandre podia sentir a pressão nos ombros. Os olhares agora se voltavam para ele, indignados. O vídeo mostrava um lado de Alexandre que ele nunca quis que fosse revelado. Ele olhou para Camila e ela não conseguia entender. Tudo o que pensara estar claro agora se tornava um emaranhado de mentiras. O sofrimento e a traição na tela eram nítidos. Isso é uma farsa. Vocês não têm ideia do que estão vendo. Ele gritou, mas já sabia que não havia como voltar atrás. As ligações se tornavam mais explícitas. Traços de corrupção, envolvimentos com pessoas poderosas. E então, a última cena começava a se desenrolar. O magistrado, balançando a cabeça, olhou para Camila e disse: "Essa é a verdade. Mas há mais. Veja aqui." A tela exibiu um documento assinado por Alexandre, um contrato que mostrava um valor exorbitante desviado. E lá, de forma clara, estava o nome da mulher que reclamava pela filha. Ela estava no meio disso tudo. E você, Camila, nunca me disse isso. Um choque estava em cada rosto, como se a verdade estivesse queimando suas almas. Alexandre queria se esconder. Tinha a sensação de que o chão havia sumido. Camila olhou para ele, as lágrimas nos olhos. Você não pode me dizer que... E antes que pudesse acabar a frase, um estalo seco soou. A porta arrombou e a polícia invadiu o restaurante. "Alexandre, você está preso!" Todos congelaram. O ar fugiu da sala. O que isso significava? O sopro da realidade fria envolvia a todos. E no fundo de sua mente, Alexandre sabia. A verdade ainda tinha muitos segredos escondidos. O outro lado da história não estava longe de ser revelado, mas dramas e lealdades estavam prestes a serem testados de maneiras que ele nunca imaginou. A gravidade da situação estava longe de terminar, enquanto a escuridão que o cercava se expandia. A sala estava elétrica, os murmúrios aumentavam como um mar em fúria. A mulher, que se apresentou como mãe, mantinha os olhos fixos em Alexandre. Suas palavras queimavam no ar. A tensão era palpável. Ele queria gritar, queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Então, como um golpe no peito, a mulher apontou. "Alexandre, você ainda não sabe, mas essa não é a maior surpresa que você terá esta noite." Suas mãos tremiam, a raiva misturada com uma ponta de... O que era? Medo? "Você precisa saber da verdade, de quem está por trás de tudo isso." Todos pararam em choque. O homem que havia gritado antes, em defesa de Camila, olhou para ela perplexo. "O que você quer dizer?" A sala aguardava. Com os olhos aflitos, a mulher respondeu: "Você tem ideia de quem realmente está controlando essa narrativa? A verdade não se limita apenas a você, Alexandre." Ela se virou. Suas mãos gesticulavam como se tentassem pegar a atenção de todos. E um silêncio tenso se instalou no ambiente. "Isso vai além. Você é só um peão." As luzes do restaurante pareciam escurecer. Camila apertava os lábios, confusa, enquanto não conseguia imaginar o que estaria para vir. Alexandre, por sua vez, fez força para lembrar. Uma onda de lembranças, sensações, tudo em sua mente se misturava. Mas antes que ele pudesse pensar, a mulher disparou. "Eu pensei que você soubesse de tudo, Alexandre. Você realmente achou que éramos nós, os coitados? A história é muito maior." Nesse instante, a porta se abriu mais uma vez. Um homem alto e severo entrou. Seu olhar devorava a cena. Era um magistrado e trouxe uma aura de autoridade com ele. "Acabou, Alexandre. O que você fez não pode mais ser escondido." A multidão suspirou. A revelação estava prestes a ser estabelecida. "O que você sabe sobre o meu passado, magistrado?" Alexandre interveio, tentando manter a compostura. Mas a certeza na voz do homem era como vento forte, inabalável. "São os contratos, Alexandre. A sua manipulação de fundos contínua. Todo esse dinheiro que você desviou, que deveria ter sido para ajudar as pessoas, foi para suas festas e luxos." O homem encarou diretamente Alexandre, penetrante. "E vou te dizer mais. Camila não é apenas uma garçonete. Ela é parte de um projeto que você ignorou."
Um projeto vital que poderia ter salvado a minha filha. E ela, sim, Camila, é uma das poucas que restaram. Os olhos de Camila se arregalaram. Seu coração batia rápido. Ela finalmente conectou as peças e a angústia transbordava. Você não pode estar falando sério. Eu sou só uma garçonete. O desespero enchia sua voz. Não, Camila. Você é muito mais do que isso. A sua vida estava interligada a esse projeto. Ao seu redor, Alexandre construiu sua fortaleza de mentiras e se retirou de tudo e todos. O magistrado completou. Como você não percebe, a verdadeira culpada pela destruição da sua vida não é Alexandre, mas você. O que você decidiu ignorar? Os murmúrios se intensificaram. Criar-se um burburinho de vozes. Alexandre, em choque, procurava por uma rota de escape. Espere. Isso não pode ser verdade. Mas antes que pudesse protestar, tudo ao seu redor parecia girar. Uma explosão de luz ofuscante invadiu seu mundo. E então, o inesperado. As luzes se apagaram de repente. O grito da mulher ecoou no escuro, e todo o restaurante ficou em silêncio. A multidão estava em choque. Seus olhares se moviam rapidamente em busca de respostas. Enquanto a escuridão persistia, um ruído metálico ressoou, um estalo e um farfalhar. Algo estava prestes a acontecer. Então, um clarão de luz voltou, mas não era qualquer luz. Era uma luz gravada e de forma estonteante. Um vídeo começou a ser projetado nas paredes. Todos congelaram. Era uma gravação, onde estava Alexandre, em conversas com pessoas que pareciam ser outros investidores. E é isso que precisamos, Alexandre. A duplicidade é o caminho para a prosperidade, dizia uma voz. Outro homem, que surgia como um mentor, comentava sobre projetos obscuros. O documento na tela mostrava valores, gravações de reuniões secretas e Alexandre no centro de tudo. A sala se transformou em um tribunal. O que aconteceria a seguir? O que mais estava escondido? Todos olhavam desapontados e incrédulos, enquanto a imagem se ampliava. Cada palavra dele ecoava, revelando um lado que não deveria ser visto. Vocês não têm ideia do que estão assistindo. Alexandre gritou, mas ninguém queria mais ouvir. As ligações se tornavam mais explícitas, traços de corrupção, envolvimentos com pessoas poderosas. E então a última cena começava a se desenrolar. Uma mulher, conhecida como uma ativista que lutava por direitos nas comunidades, aparecia. E o rosto dela era reconhecível. Era a mulher que entrou antes, que se apresentou como mãe. Camila, escute. Você não sabe, mas essa mulher é responsável por tudo. Ela manipula você e a mim e a todos. As palavras de Alexandre soaram desesperadas. Um apelo que ecoava de dor e traição. A sala estava fria. Camila olhou para a mulher em estado de choque. O que você está dizendo? Como isso é possível? Ela está te usando, Camila. Isso sempre foi um plano e você não vê. Você nunca viu. Ele implorou, mas a multidão estava dividida, o conflito se intensificava. Então, de repente, alguém na plateia gritou. Mas tudo isso pode ser uma farsa. Ou um plano para destruí-lo. A tensão crescia. A confirmação de algo maior, mais profundo, pairava no ar denso. E no fundo de sua mente, Alexandre sabia. A verdade ainda tinha muitos segredos escondidos. O outro lado da história não estava longe de ser revelado, mas dramas e lealdades estavam prestes a serem testados de maneiras que ele nunca imaginou. A gravidade da situação estava longe de terminar, enquanto a escuridão que o cercava se expandia. E o que cada um deles faria a partir dali poderia mudar tudo para sempre. A sala estava elétrica. Os murmúrios aumentavam como um mar em fúria. A mulher, que se apresentou como mãe, mantinha os olhos fixos em Alexandre. Suas palavras queimavam no ar. A tensão era palpável. Ele queria gritar, queria se defender, mas as palavras estavam presas na garganta. Então, como um golpe no peito, a mulher apontou. Alexandre, você ainda não sabe, mas essa não é a maior surpresa que você terá esta noite. Suas mãos tremiam, a raiva misturada. Você precisa saber da verdade, de quem está por trás de tudo isso. Todos pararam, em choque.
O homem que havia gritado antes, em defesa de Camila, olhou para ela perplexo. Quer dizer... A sala aguardava. Com os olhos aflitos, a mulher respondeu. Você tem ideia de quem realmente está controlando essa narrativa? A verdade não se limita apenas a você, Alexandre. Ela se virou. Suas mãos gesticulavam como se tentassem pegar a atenção de todos. E um silêncio tenso se instalou no ambiente. Isso vai além. Você é só um peão. As luzes do restaurante pareciam escurecer. Camila apertava os lábios, confusa, enquanto não conseguia imaginar o que estaria para vir. Alexandre, por sua vez, contraía os músculos, um frio na barriga se espalhava. Mas antes que ele pudesse pensar, a mulher disparou. Eu pensei que você soubesse de tudo, Alexandre. Você realmente achou que éramos nós os coitados? A história é muito maior. Nesse instante, a porta se abriu mais uma vez. Um homem, alto e severo, entrou. Seu olhar devorava a cena. Era o magistrado e trouxe uma aura de autoridade. Acabou, Alexandre. O que você fez não pode mais ser escondido. A multidão suspirou. A revelação estava prestes a ser estabelecida. O que você sabe sobre o meu passado, magistrado? Alexandre interveio, tentando manter a compostura. Mas a certeza na voz do homem era como vento forte. Sua manipulação de fundos contínua. Todo esse dinheiro que você desviou, que deveria ter sido para ajudar as pessoas, foi para suas festas e luxos. O homem encarou diretamente Alexandre. E vou te dizer mais. Camila não é apenas uma garçonete. Os olhos dela se arregalaram. Ela faz parte de um projeto que você ignorou. Um projeto vital que poderia ter salvado a minha filha. E ela, sim, é uma das poucas que restaram. Um calafrio correu pela sala. Alexandre queria protestar, mas as palavras não vinham. Camila começou a perceber a gravidade da situação. Eu sou só uma garçonete. O desespero enchia sua voz. Não, Camila. Você é muito mais do que isso. Sua vida estava interligada a esse projeto. O magistrado continuou. Como você não percebe? A verdadeira culpada pela destruição da sua vida não é Alexandre, mas você, o que decidiu ignorar. Uma onda de murmúrios agitou o público. Alexandre não podia imaginar que as coisas pudessem piorar. Esperem, isso não pode ser verdade. O pânico crescia, mas antes que pudesse fazer algo, tudo ao seu redor parecia girar. Então houve um estalo seco. A porta arrombou novamente. A polícia entrou em massa, prontos para agir. Alexandre, você está preso. Um rugido de choque percorreu a sala. O ar fugiu. Os olhares viraram flechas. Mas então, algo inesperado aconteceu. Camila, com lágrimas nos olhos, avançou sem pensar. Parem, não façam isso. Cada palavra dela era uma súplica desesperada. Eu não posso ser parte disso. O magistrado recuou, atônito. Camila, você não entende. Ele é culpado. E com um gesto de incredulidade, ela revelou. Não, eu sou a culpada. Um silêncio abatido se instalou. Todos a encaravam, atônitos. Eu só queria salvar minha mãe, as dívidas. Eu me envolvi com ele para tentar ajudar. Os olhares mudaram. Alexandre não conseguia processar. O que você... Mas antes que ela pudesse explicar, um barulho intenso cortou o ar. Madeira se quebrando, uma explosão de vidro. A sala estava em pânico. A mulher que se apresentou como mãe olhou ao redor, alarmada, e gritou: "É uma armadilha, temos que sair!" E num instante, a luz se apagou novamente, e uma densa fumaça começou a invadir a sala. O caos se instalou. Todos corriam, mas onde ir? A fumaça engolia as pessoas. As vozes se misturavam. Alexandre sentia a respiração embaraçada. Tentava encontrar Camila em meio ao tumulto. A verdade, cada segundo se tornava mais confusa. O que realmente estava acontecendo? A carga de segredos estava prestes a desmoronar, e nenhum deles sabia como sair desse pesadelo. A reviravolta os tinha pego de surpresa, e o futuro parecia mais incerto do que nunca. A fumaça preenchia o restaurante, e o desespero tomava conta de todos. Camila, com o coração acelerado,
Mal conseguia ver por entre as cortinas de ar denso. Alexandre, onde você está? Ela gritava, mas sua voz se perdia na confusão. O apavoramento tomou conta dela. Não sabia se ele estava bem, se ainda estava ali. O barulho de móveis arrastados, gritos, passos apressados ecoava ao seu redor. Era um caos total. A fumaça começou a queimar seus olhos e ela apanhou a roupa na saída, sentindo o toque do tecido entre seus dedos. Tentou respirar, mas o ar se tornava mais rarefeito. Isso é um pesadelo, pensou. Ela desejava que tudo fosse um sonho. Então ela viu uma luz fraca pela abertura da porta de emergência. Sem pensar, começou a caminhar em direção a ela, tentando não perder a esperança. Mas ao mesmo tempo, seu coração disparava. O medo, o desespero a atormentavam. A multidão parecia um mar de sombras, cada vez mais distante. Quando finalmente conseguiu se aproximar, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu abruptamente e uma figura familiar emergiu da fumaça. Era a mulher que se apresentou como mãe. Com olhos brilhantes de determinação, ela entrou, segurando algo em uma mão. "Camila, espere!" gritou, sua voz carregada de urgência. Camila hesitou. "O que você está fazendo aqui? Você tem que sair!" O tumulto intenso atrás dela fazia o chão parecer tremer. Mas a mulher não parecia se intimidar. Sua expressão era frenética, como se ela estivesse carregando a verdade inteira nas mãos. "Você não entende. Isso é muito maior." "O que eu descobri é sobre Alexandre." Camila se virou, intrigada e assustada. "O que você quer dizer?" A dúvida a consumia enquanto tentava escapar da pressão do pânico ao redor. "Ele não é quem você pensa. A verdade é muito mais obscura. Ele não estava apenas desviando dinheiro. Ele estava trabalhando por um cartel." As palavras saíram como um sussurro desesperado, mas soaram como um eco poderoso na mente de Camila. A sala, antes abafada, parecia respirar por um momento. Silêncio. Todos os olhares agora se voltarão para a mulher. "Cartel?" repetiu Camila, processando a revelação. "Do que você está falando?" "Ele está enredado em um jogo muito perigoso, filha. Não só destruiu sua vida, como também a minha. A morte da minha filha não foi acidental. Ela esteve envolvida no projeto de Alexandre, e quando ela começou a descobrir a verdade, eles a eliminaram." A mulher estava à beira da lágrima. Camila sentiu seu estômago revirar. Cada palavra era uma facada. "Mas isso não pode ser. Ele é um milionário. Ele tem uma imagem. Imagens podem ser criadas. Ele construiu uma fachada para se proteger. Ele não é um coitado. Ele é o vilão. Todos aqui devem sair." A mulher a puxou, quase fazendo com que Camila perdesse o equilíbrio. E enquanto tentava entender tudo, a fumaça se dissipou momentaneamente, revelando Alexandre a alguns metros de distância. Ele estava paralisado. A expressão em seu rosto era de horror. "O que você está fazendo, Andréa?" A voz dele era uma mistura de susto e apelo. "Dizendo a verdade que você esconde", gritou ela. "O que você tem a dizer sobre isso?" Camila virou-se para Alexandre, a mente fervilhando. Cada momento parecia um quebra-cabeça em que as peças se moviam erraticamente. "Alexandre, isso é verdade? O que mais você escondeu?" As palavras dela soavam como uma acusação e um pedido de explicação. Lágrimas brotaram dos olhos de Camila. O homem a quem confiara sua vida estava prestes a ser desmascarado. O silêncio pesado era insuportável. Em um momento, a verdade poderia desmoronar tudo. Agora, em meio ao tumulto, a multidão começou a se agitar novamente. As vozes e cochichos se intensificavam. "Olhem, o que está acontecendo?" Surgiu o temor, e não havia apenas fumaça no ar. Havia fumaça de segredos, de vidas que se despedaçavam. Então a conexão que Camila nunca esperou começou a se formar. Alexandre, com uma expressão torturada, olhou diretamente nos olhos dela. "Camila, você não entende. Eu queria proteger você." "Proteger?" Me decepcionou. Cada palavra que saiu dela era como um eco do que poderia ter sido, do que poderia ser. Ela agora sabia que tudo poderia mudar naquele instante. E naquela fração de segundos, quando a verdade parecia pronta para vir à tona,
um som ensurdecedor ecoou. A porta detrás do restaurante se abriu com força e uma figura encapuzada entrou, segurando uma arma. Todos parem, ninguém se move. A ordem cortante trouxe um novo terror. A sala se transformou em uma arena de conflitos pessoais. Alessandro, a mulher, Camila e a figura desconhecida se tornaram protagonistas de uma peça em que a verdade, a traição e a sobrevivência eram custos do jogo inesperado que estava prestes a começar. Que lugar era aquele? O que a figura encapuzada queria? As perguntas ressoavam e o futuro se tornava uma sombra, mais obscura do que a fumaça ao redor. A tensão era palpável. A figura encapuzada, segurando a arma, dominava a cena. Ninguém se mexe. As vozes se calaram. O peso do silêncio caía sobre todos, e a fumaça ao redor parecia dançar, intensificando o drama. Camila olhava para Alexandre e então para a mulher que havia entrado. O medo a paralisava. "O que está acontecendo?" sussurrou, enquanto o coração batia acelerado. A mulher, Andreia, tinha os olhos fixos na arma, mas não parecia intimidada. "Você precisa saber, Camila. Ele estava atrás de algo mais, muito mais." Os murmúrios começavam a retornar, mas um golpe pesado ressoou e a figura encapuzada gritou: "Cale-se, isso não é o seu lugar." Alexandre, com a expressão sombria, finalmente falou: "Escutem, existe muita coisa em jogo. Eu sei que errei, mas isso não é o momento. O que você quer?" Ele se referia à figura ameaçadora, os olhos cheios de desespero. "Eu quero que todos saibam a verdade", gritou ela, apontando a arma. Camila sentiu o estômago revirar. O que mais poderia ocorrer? Seu mundo havia se desfeito em questão de minutos, e agora tudo estava em risco. "Você não precisa fazer isso", Camila disse, suas palavras soando como um pedido. "Pelo amor de Deus, só queremos uma chance de esclarecer as coisas." Andréia olhou para Camila, sua expressão misturando tristeza e determinação. "Camila, você estava lá. Eles a usaram como peça em um jogo muito maior, e somente agora a verdade está começando a vir à tona." "Não, não tem como." Alexandre parecia em choque, incapaz de acreditar que a verdade poderia ser tão monstruosa. "Você desconhece o que está em jogo." A figura encapuzada gritou, o corpo tremendo de raiva. "Esse restaurante, esse plano, tudo é parte de algo mais profundo. E você, Alexandre, pagará por isso." A multidão observava em suspense. O ar estava denso, e cada um sabia que a próxima palavra poderia ser o divisor de águas. O medo tomava conta não só de Camila, mas de todos ali. Um movimento em falso poderia ser fatal. Então, quando tudo parecia perder o controle, um eco de sirenes cortou a tensão. A polícia estava chegando. Os olhos da figura encapuzada se arregalaram, e por um instante hesitou. "Não, isso não pode acabar assim", ela gritou, enquanto todos respiravam aliviados. Alexandre aproveitou o momento e, com coragem, avançou. "Acabou. Isso precisa parar. Vamos resolver isso, mas com honestidade." Sua voz era firme. A multidão se agitou, mas Anastasia não parecia convencida. "E se eu simplesmente..." "Faz isso por sua filha", gritou Andreia, e as palavras dela ecoaram na mente de todos. A figura hesitou, olhando entre os dois, e então abaixou a arma, uma expressão de dor no rosto. "Eu só queria justiça." As lágrimas escorriam enquanto ela se entregava ao momento. A polícia chegou a tempo, e a cena se transformou em um turbilhão de ação. Os policiais rapidamente tomaram posse da situação, prendendo a figura encapuzada e evitando que a culpa recaia sobre Alexandre. Camila, ofegante, olhou para Alexandre. Eu não sei mais em quem confiar." A dor nos olhos dela era palpável. Mas então, uma luz de esperança surgiu. "Vamos descobrir a verdade, juntos." E assim, enquanto as aclaradas luzes da polícia iluminavam a cena, Andreia se aproximou de Camila e Alexandre. "A verdade virá à tona. Você não está sozinha, Camila. Vamos lutar." Todos ali tinham suas vidas quebradas, mas o olhar que trocavam começava a acender um fogo de esperança. Uma nova jornada estava se formando,
E juntos eles descobriram que, apesar das cicatrizes, o futuro poderia ainda ser brilhante. Agora, aqui está o que você precisa fazer. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o